Donald Trump é fascista. Mas espera aí. Não simplesmente ouve o que eu estou dizendo e reage depressa na base da emoção, não. Calma. Não sai gritando isso aí, ou então comunista. Vamos conversar. Me perdoem os militantes de esquerda, tá? Mas a maneira como alguns da esquerda usam essa palavra, fascismo, a contamina. No mundo em que fascismo é a maneira de xingar aqueles de quem não gostamos, fascismo de verdade não é nada. E olha, desde que eu me interesso por política, a turma de esquerda mais radical sempre chamou qualquer adversário de fascista. Nossa, gente, Fernando Henrique Cardoso era chamado de fascista em passeata no centro do Rio de São Paulo. Ainda hoje, tá? Metade da turma de esquerda que milita nas redes sociais não sabe distinguir um fascista de um liberal. E se você abrir qualquer livro de ciência política decente, a primeira coisa que vai ler na primeira linha de uma tentativa de definir fascismo é que, ora, é iliberal. É da oposição ao liberalismo político que o fascismo surge. É da convicção de que a democracia liberal é fraca. Quando você não sabe distinguir liberalismo de fascismo, é claro que fascismo vira xingamento para qualquer coisa que não seja esquerda. Então vem cá, o que é fascismo de verdade? No meio da crise econômica terrível dos anos 1920 e 30, formou-se a convicção de que democracias não funcionavam mais. À esquerda, muita gente apostou que o comunismo era a alternativa. À direita, a solução apontada foi o fascismo. O fascismo é menos uma ideologia, no sentido de um conjunto de modelos mentais que explicam como a sociedade funciona, e mais um estilo. Fascismo é um estilo de fazer política. Esse estilo leva a uma estratégia para chegar ao poder primeiro e depois reorganizar o Estado. A ideia liberal, em essência, é a seguinte: todos nós, seres humanos, temos o mesmo conjunto de direitos. Devemos ser tratados com dignidade pelo Estado. O Estado liberal, na verdade, serve para garantir esses direitos todos. O fascismo se vira e diz, não é assim. Existe o povo de verdade e existem os outros, os intrusos, os que sugam os recursos e fazem com que a vida para o povo fique mais difícil. A democracia liberal é leniente com esses e por isso enfraquece o povo, sacrifica o povo. Para restaurar aquele tempo passado de grandeza, precisamos expurgar essa turma aí, os que sugam. Nesse fim de semana, a ICE, a Polícia Imigratória Americana, matou o segundo cidadão americano em Minnesota. Alex Pratt foi executado com 10 tiros nas costas quando estava de joelhos, imobilizado e desarmado. O primeiro tiro foi a queima-roupa, 10 tiros em 10 segundos. Como eu disse, o fascismo é um estilo que leva a uma estratégia de tomada do Estado. Vamos entender como esses dois assassinatos de cidadãos americanos pela ICE mostram o caminho? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Antes de a gente continuar, um pouco de Brasil. Muita gente já leu a nossa pesquisa Meio Ideia. Ela repercutiu na Folha, Estadão, Globo, pautando o debate nacional. Isso é o poder da informação. Além de ser um retrato do momento, nosso levantamento mapeou as 10 ideologias políticas dos brasileiros. É a ferramenta para você entender a cabeça de quem pensa como você e de quem pensa muito diferente. Tudo com o rigor científico do Christian Lynch, que desenvolveu a base desse mapeamento inédito. O Meio vai publicar uma nova pesquisa todo mês. Assinantes premium recebem o PDF exclusivo em primeira mão para compartilhar com quem quiserem. Seja você a fonte de informação confiável nos grupos e nas rodas de conversa. Assina o Meio. E esse é o ponto de partida. Como estilo, o fascismo tem alguns componentes. Primeiro, um líder forte e carismático. Forte. Em geral, muito bom no uso da tecnologia de comunicação de ponta. Tá? Mussolini e Hitler eram excelentes de rádio e de cinema, inspiravam. A história que contam tem sempre 2 pedaços. Um passado glorioso, um povo heróico, agora esse povo é humilhado por quem é de fora. Esse de fora tem o componente externo, os outros países que nos traíram, e o interno, os que não pertencem a nós e estão ao redor. A partir da história contada, o grande líder reconhecido, o fascismo é tribal, ele se uniformiza. Todo movimento fascista usa uma mesma roupa em manifestações. Faz parte da identificação de tribo, é sempre muito masculino também. E o líder fascista, ele estimula que os seus seguidores mais leais se armem, estimula ataques às instituições de Estado.
No início, o fascismo é um movimento popular com braço armado frouxo e desorganizado. Os nazistas tinham a SA, os italianos tinham os Camisineri, os Camisas Negras, Donald Trump tinha grupos como os Proud Boys e outras milícias. A gente os viu no ataque ao Capitólio de 6 de janeiro. O objetivo, claro, é intimidar. Só que tem uma hora, essa coisa meio bagunçada não funciona muito mais e o fascista já está no governo, o líder fascista. Às vezes demora mais, às vezes demora um pouco menos. Mas as milícias são desarticuladas e substituídas por algum tipo de força policial. Para os nazistas sai a SA, entra a SS. Para os italianos vira a polícia política, a OVRA. E essas forças que substituem as milícias são paramilitares. Têm função de polícia, mas operam como militares. Seu objetivo declarado é expurgar da nação aqueles de fora do povo. Mas, na verdade, a maneira como funcionam vai bem além disso, né? O objetivo é intimidar aqueles que não abraçaram um novo estilo de liderança. Porque, no início, nem todo mundo virou fascista. É só um pedaço da sociedade. Vamos lá, você mora num prédio de apartamentos e, na calada da noite, alguém bate forte a porta ao lado. E é a porta daquele seu vizinho, com uma cor de pele diferente, com uma cultura diferente, com uma religião diferente. Você ouve tumulto, ouve berros, desespero, truculência e não faz nada. Fica em silêncio. Por que você se cala? Porque você já entendeu que mesmo sendo cidadão daquele país, mesmo pertencendo à cultura, à etnia ou à religião, se você se intrometer com aquela polícia especial, vai apanhar. Talvez vá morrer. Porque a ninguém é permitido proteger os que devem ser expurgados. Ataque cidadãos o suficiente, e assim vai a lógica, tem uma hora que as pessoas se calam. Um último detalhe importante aqui, comunicação. Comunicação é tanto uma forma quanto mensagem. Na forma, esse aparato novo de segurança precisa parecer intimidador. Eles se vestem como militares em guerra, usam veículos de guerra dentro das cidades. Greg Bovino, o comandante da ICE, ele usa um sobretudo de couro. Eles vão negar até o fim que são o que parecem ser. Mas a imagem tem o objetivo que é transmitir aquela imagem. E aí, claro, vem a mensagem: minta. Repita a mentira. Repita mais uma vez a mentira. Não importa se o vídeo claramente contradiga o que você está dizendo. Uma mentira repetida 1000 vezes vai se tornando verdade. Nesse momento, quando uniformemente toda a sociedade se rendeu ao medo, a nação é fascista e o Estado fascista se impôs. Qual é a diferença aqui? Vamos lá. Quando Benito Mussolini chegou ao poder em 1922, a democracia italiana tinha formalmente 60 anos de idade. Mas vá! Só a elite da elite da elite pôde votar na maior parte desse período. Sufrágio universal masculino, quer dizer, todo homem italiano pode votar só a partir de 1912. E tem a Primeira Guerra entre 14 e 18. A Itália nunca teve uma experiência realmente democrática. Na Alemanha, a história era pior. Sua experiência democrática, quando Hitler chegou ao poder em 1933, era a República de Weimar e só, 14 anos, de uma democracia fraca que os alemães consideravam imposta por estrangeiros para ser fraca. Nenhum desses países tinha uma cultura democrática. Os Estados Unidos têm 240 anos de cultura democrática. Claro, teve escravidão, direitos plenos para negros em muitos estados só veio nos anos 1960. Mas é uma experiência contínua em que os direitos, foram paulatinamente sendo ampliados e integrando cada vez mais gente. Nunca houve uma grande retirada de direitos. Eu sei, vai ter gente que vai discordar. É porque não entende o que é uma democracia. Vamos encarar essa? O que é a democracia liberal? Foi oligárquica no mundo todo, durante o século XIX, com pouca gente votando. Nos países multiétnicos, multiculturais, democracias sempre foram mais para uns grupos do que para outros. É o processo histórico. Democracia é uma promessa, é uma meta de futuro e um conjunto de ferramentas. Essas ferramentas são dadas ao cidadão para que ele use ou não. Entender a democracia, se engajar na democracia, é entender que é contigo, que as ferramentas estão ali para serem usadas, que é com cada cidadão, que nunca é com o governo. O governo vai para onde a gente aponta. Nós aqui no Brasil temos uma democracia fraca porque para nós a culpa é sempre dos outros, sempre do governo da vez. O buraco na rua em frente à casa, o problema é do governo.
Nos engajamos pouco em nossas comunidades. Nos Estados Unidos, como em outras democracias bastante mais maduras, não é assim. As pessoas são muito mais ativas. Elas frequentam as reuniões dos conselhos locais das escolas públicas, fazem campanhas comunitárias o tempo todo, bate-se à porta dos vizinhos para conversar sobre um tema importante da região a toda hora. Criar um parque, restaurar uma praça, essas coisas na cabeça do americano médio é parte do viver cotidiano. O que tanto René Good quanto Alex Pratt estavam fazendo era agir como cidadãos. Esses são os dois que foram assassinados pela ICE esse ano. Tem ali agentes do Estado que eles compreendiam estavam passando por cima de direitos de outras pessoas. Então, esses dois estavam ali para simultaneamente protestar e prestar testemunho, registrar em vídeo. Por que esse reflexo vem? Porque partem do princípio de que haverá um momento em que esses casos vão para um tribunal e haverá julgamentos. Porque na sua cabeça, no país em que vivem, esse tipo de situação, sabe, não existe. Não pode existir e uma hora vai parar. Basta que cidadãos resistam. É a cultura democrática. Donald Trump é um líder fascista. O Estado americano não é um Estado fascista. Mas o líder está usando o método para fascistizá-lo. No fim das contas, é a sociedade que se entrega ou não. Temos uns 80 anos de estudo profundo sobre como democracias liberais funcionam. Se a ciência política liberal estiver correta, Trump é um pesadelo que pode impor muito estrago nos Estados Unidos, pode ser capaz de fazer o país retroceder em muitas coisas durante décadas. Vai demorar a se recompor, mas não vai ser capaz de convertê-lo num Estado totalitário, num Estado fascista. Por uma razão muito simples. Quando a cultura de cidadania ativa está muito embrenhada numa sociedade, você não consegue mais dobrá-la. Uma sociedade com tanto tempo de cultura democrática não se entrega a um ditador totalitário. Há um caminho sem volta. Se a ciência política liberal estiver errada e os americanos entregarem as pontas, bem, aí a gente vai ter de rever tudo o que compreendemos sobre democracia. Nossa pesquisa foi o principal assunto do debate político brasileiro. Isso tem explicação, tá? É informação de qualidade. Quando uma pesquisa faz um retrato do que pensa uma sociedade, isso não quer dizer que não vai haver mudança. A intenção de voto flutua bastante ao longo do ano eleitoral. As pessoas testam gostar de um, aí migram para o outro, mas naquele momento da pesquisa, aquele retrato nos permite entender onde o país está. A pesquisa ajuda pessoas a tomar decisões, faz com que políticos reajam, permite eleitores que se organizem com a intenção de evitar um resultado que não desejam ou acelerar um que prefiram. Democracias são movidas à informação de qualidade. Vivemos numa era de desinformação, você sabe disso. Seja no seu grupo de conhecidos quem traz a informação, quem provoca esse tipo de debate que a gente viu ocorrer esses dias. Todo mês, o Meio vai publicar uma pesquisa nova. Os assinantes premium recebem um PDF cuidadosamente construído para ser distribuído pelos celulares, porque isso é chave. É informação para as redes sociais, para o grupo de Zap, para esse mundo digital. Assina o Meio, receba a pesquisa, distribua informação. É cidadania democrática no tempo digital.